Já, né? Já está gravando. Então, vamos lá. Vamos continuar a parte 2 da nossa aula sobre trigonometria. Nós temos aqui, agora nós vamos relembrar a relação seno, cosseno e tangente, tá? Nós temos aqui o seno primeiro. Né? Nas relações trigonométricas, no triângulo retângulo, nós vamos ver a primeira parte, o seno. Quem é o seno, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Lembrando que a hipotenusa sempre está do lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? A hipotenusa sempre vai estar do lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? E os outros são catetos. No caso do seno, toda vez que você estiver trabalhando com seno, gente, lembra de seno? Seno da ideia de acenar, que está longe, então é cateto oposto. Associa seno, acenar, distante, cateto oposto. Então, quando você for calcular seno do ângulo, no caso o ângulo aqui é o ângulo alfa, tá vendo? Olha, acompanha a setinha. O ângulo é o ângulo alfa, então seno de alfa. Quem é seno de alfa? É o cateto oposto a ele, ó, o cateto oposto a esse ângulo, que no caso é esse aqui, ó, tá? Cateto oposto a alfa, sobre quem? Sempre sobre a hipotenusa, tá? O seno vai ficar sobre a hipotenusa, o cateto oposto, sempre. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos ver um exemplo para poder entender melhor. Deixa eu clicar aqui para a gente acompanhar. Um exemplo, tá aqui esse exemplo. Vamos analisar esse exemplo aqui. Com calma. Uma estrutura metálica tem um comprimento de 8 metros. Essa aqui, ó, tá vendo essa estrutura? Essa estrutura metálica tem 8 metros. Está apoiada no solo, tá? Aqui, ó, no solo, formando um ângulo de 50 graus. Tá aqui o ângulo, 50 graus, tá? Sabendo que o seno de 50 graus é 0,77. Ele vai dar o ângulo, né? O valor do ângulo, o valor do seno de 50 graus, 0,77. Determine a medida da coluna vertical. Essa aqui, ó, tá vendo essa barrinha aqui, ó? Ele quer determine a medida da coluna vertical que sustenta a estrutura metálica. Então, ela quer isso aqui, ó. Tá? Essa estrutura aqui, essa coluna vertical. O que que nós temos? Primeiro, ele deu essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, acompanha a seta, ó. Acompanha a setinha. Essa medida que ele deu aqui, ó. Tá aqui, ó. 8 metros. Deu o ângulo, que é 50 graus. Que é essa altura, que eu chamo de H. Então, vamos analisar o que você tem. Olha o que você tem. Você tem a hipotenusa, que é o 8, que está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ó, você tem a hipotenusa, que está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tem o H, que ele quer que você ache, que é o cateto o quê? Oposto ao ângulo de 50 graus. Então, quem trabalha cateto oposto sobre a hipotenusa é seno. Seno de quem? Seno de quem? Tem que ser seno de alguma coisa. Seno de quanto? 50 graus. Seno de 50 graus é igual ao cateto oposto, que aqui no caso é o H. H é oposto ao ângulo. Sobre a hipotenusa, que é 8. Aí eu vou fazer o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Olha, eu faço assim, ó. H vai multiplicar o 1 que tem aqui embaixo do seno de 50. Só que não aparece. H vezes 1 é H. Aqui vai ficar 8 vezes quem? 8 vezes o seno de 50. Tá aqui, ó. Então, vai ficar 8 vezes quem? O seno de 50 ele deu, olha aqui em cima, no probleminha. O seno de 50 graus é 0,77. Então, vai ficar 8 vezes 0,77, que vai me dar uma altura aproximada de 6,16 metros. Então, eu achei a altura dessa haste, né, a medida dela, aplicando seno, que é cateto oposto, sobre a hipotenusa. Tudo certo aí, meninas? Já temos 7 participantes. Deixa eu ver quem que está na sala. Daniel, Edilane, Érica, Jéssica, Larissa, né? Tem mais alguém aqui embaixo. Deixa eu ver quem. A Marta. Ótimo, tá cheio agora. Então, esse aí é o exemplo que eu coloquei para vocês, resolvido, usando o seno. Eu usei o seno para achar a altura que está... A altura que está apoiando aí essa haste, essa estrutura metálica aí,
certo? Ele quer a altura dela, nós achamos. O 6,16 metros. Bem legal, né? Bem simples, certo? Vamos agora ver outra relação. Agora nós vamos ver o cosseno. Tá aqui, cosseno. Quem é o cosseno? Tá? O cosseno é o quê? O cosseno, gente, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Professora, quando é que eu vou saber? Aqui, olha o exemplo. Ele deu a hipotenusa, que está do lado oposto, ao ângulo de 90 graus, e deu aqui esse valor, exemplo, do cateto adjacente. O cateto adjacente já está dizendo adjacente, próximo, próximo. Então, só pode ser quem? Esse valor aqui. Ele, ó, se você observar, o cateto adjacente junto com a hipotenusa forma o ângulo alfa. Então, o cateto adjacente é sempre aquele segmento de reta que deu origem ao ângulo, junto com a hipotenusa. Então, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos ver um exemplo resolvido para entender. Vamos lá. Tá, esse exemplo aqui, ó. Acompanha aí com calma. Sempre acompanhando a setinha, tá? Para poder entender. Uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada em um muro e forma um ângulo alfa com o solo. Então, uma escada de 4 metros, está aqui, ó, escada de 4 metros, está apoiada no muro, formando um ângulo alfa com o solo. Se a distância do ponto de apoio entre a escada, que é aqui, tá vendo esse pontinho aqui, ó, da escada, no solo e o muro, é de 2 metros. Essa distância aqui que está falando, do pezinho da escada até o muro, 2 metros. Calcule o valor de alfa. Então, ele quer que você determine um alfa, tá? Como é que você vai proceder? Você tem que ver o que você tem. Você tem a hipotenusa, que é 4, que ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Lembra que a hipotenusa, ela sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus. Que é esse pedacinho aqui, tá vendo? O quadradinho, não é um L, ó. Aqui é um ângulo de 90 graus. Não aparece, mas é, ó. Então, essa é a hipotenusa. Aí tem a hipotenusa, aí você tem os 2 metros, que é o segmento que formou o ângulo, ó. Esse segmento, junto com a hipotenusa, forma um ângulo alfa. Então, ele é o cateto adjacente. Quem utiliza hipotenusa e cateto adjacente? Cosseno. Então, você coloca assim, ó. Tá aqui o desenho, ó. Vai ser o quê? Cosseno. Cateto adjacente, cosseno de alfa, que ele quer, né? Vai ser o cateto adjacente, que é 2 metros. Olha aqui, acompanha a setinha. 2 metros. Sobre a hipotenusa, que é 4. Então, fica 2 sobre 4. 2 sobre 4 dá para simplificar, né? Eu simplifico 2 e o 4 por 2. Ó. 2 dividido por 2 vai me dar 1. 4 dividido por 2 vai me dar 2. Então, o cosseno de alfa é 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Qual é o ângulo? Preste atenção. Qual é o ângulo em que o cosseno de alfa é meio? É 60 graus, né? O cosseno de 60 graus é sempre meio. Então, toda vez que você quer... cosseno de alfa é meio. Então, quem é o ângulo? 60 graus. Nós vamos ver daqui a pouco os ângulos notáveis. Aí você vai entender melhor o que ele acabou de fazer aqui. Então, esse aqui é um exemplo de um exercício resolvido, né? Exemplo de aplicação da nossa relação de cosseno. Agora vamos para o próximo. Tangente, com calma. E a tangente? Quem é a tangente? A tangente, ela vai ser sempre o cateto oposto. A tangente não trabalha com a hipotenusa, tá? A tangente não trabalha com a hipotenusa. A tangente vai ser o cateto oposto, que é esse aqui, segmento. Cateto oposto a quem? Cateto oposto a esse ângulo aqui, ó, alfa. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, seno sobre cosseno, certo? Seno sobre cosseno é a tangente. Vamos ver um exemplo, um exercício para a gente entender. Tá aqui. Vamos a esse exemplo de aplicação da tangente. Vamos aqui com calma. Nós temos bem aqui, ó.
uma pessoa de 2 metros de altura observa um prédio. Tá aqui a pessoa, tá vendo? Ela está observando o prédio. Observa um prédio, segundo um ângulo de quanto? Ó, 45 graus aqui o ângulo. Tem alguém que está com o microfone ligado. Com um ângulo de 45 graus, tá aqui. Com a horizontal. Sabendo que a tangente de 45 é igual a 1. Ele já deu, que a tangente de 45 é 1. E que a distância dessa pessoa, tá vendo a pessoa que está aqui, ó? A distância dela até o prédio é 30 metros. Tá aqui, ó. A distância dela até o prédio é 30 metros. Calcule a altura do prédio. Então, ele quer isso aqui, a altura do prédio, daqui para cá, ó. Daqui para cá. Esse X aqui não é a altura do prédio. O X é esse pedacinho aqui, tá vendo? Daqui para cá, acompanha a seta. O X é esse tamanho aqui, ó, do triângulo aqui, esse pedacinho aqui. Não é a altura do prédio. Você vai ter que achar o X, aí você vai somar com a altura do observador, aí você tem a altura do prédio. Vamos trabalhar o que ele deu. Ele deu tangente. Tá aqui o desenho, olha o esquema. Tangente. Então, a tangente é o quê? Cateto oposto, que é quem? X. X, cateto oposto a 45 graus. Alguém está com o microfone ligado. Tem que desligar. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Ah, é a Marta Rafael, Marta. Tá dando para mim ouvir alguns ruídos. Tu tem que deixar mudo o teu microfone. Ótimo, obrigada. Ainda não, Marta, ainda tá. Coloca o microfone mudo, Marta. Isso. Ótimo, vamos continuar agora. Aí temos aqui, então ele quer tangente. Tangente é o quê? Cateto oposto, que no caso aqui, ó, oposto ao ângulo, ó, cateto oposto ao ângulo é x. Sobre o cateto adjacente, que faz parte do ângulo, ó. Esse 30 aqui, essa retinha faz parte do ângulo, não faz? Então, 30. Então, tangente de 45, cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 30. Tangente de 45, ele deu o valor, ele disse que vale 1. Então, você tira a tangente de 45, coloca no lugar 1 e repete o x sobre 30. Aí faz a multiplicação em x. X vezes 1, que tem aqui embaixo, dá x. 30 vezes 1 dá 30. Então, meu x vale 30. É a altura do prédio? Não, não é a altura do prédio ainda. Eu tenho que pegar esse 30, somar com a altura do observador, que é esse jovem que está aqui, ó. Somando com ele, a altura dele, eu tenho 32 metros. Então, a altura do prédio é 32 metros. Tudo bem até aí? Deu para entender a tangente? Deu, né? Então, nós vimos seno, cosseno e tangente. Aqui, no slide 19, ele está mostrando a relação de seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Ele vai demonstrar aqui como achar o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 60 graus, usando seno, cosseno e tangente. Aí colocou o desenho aqui, olha o esquema. Isso aqui é um triângulo equilátero. Aqui é 30 mais 30 dá 60, aqui dá 60 mais 60, somando tudo, né? 180. Então, através dessa imagem aqui, ó, esse triângulo equilátero, ele vai tirar o valor dos ângulos. Mas nós não vamos nos prender aqui. Tem aqui, vocês podem estudar depois, ó. Ele mostra como achar tudinho. Seno de 30 graus, o seno de 60, o cosseno de 30, o cosseno de 60, a tangente de 30, a tangente de 60, tá? Mas nós não vamos ver isso aí, não. Mesma coisa ele faz com seno e cosseno e tangente de 45 graus. Ele demonstra como você pode achar a partir de um desenho, tá? Do desenho geométrico você pode determinar o seno, o cosseno e a tangente. Eu quero me prender agora nesse. Olhem essa tabela aí. Essa tabela é a tabela dos ângulos notáveis. Se fosse uma prova, vocês não poderiam consultar, mas se a gente tivesse, quando eu digo se a gente tivesse nas aulas presenciais, aí eu fosse fazer uma prova, os ângulos notáveis que são esses, vocês têm a obrigação de saber. Os outros não, mas eles vocês têm a obrigação de saber. Mas como as nossas aulas são remotas, eu não adianta me iludir que vocês não vão consultar os materiais, né? Não vão consultar a internet, não vão consultar os livros. Lógico que vocês vão consultar os livros e vão consultar a internet, certo? Então, como achar os ângulos notáveis, que são esses? Primeiro você organiza a tabelinha assim, olha. 30, 45, 60. Coloca seno, cosseno e tangente. Aí você faz o seguinte. Ei, gente, tem alguém com o microfone ligado de novo. Deixa eu ver quem é.
É a Marta e o Emiliano. Marta e Emiliano, vocês precisam deixar o microfone de vocês mudo. Ainda tem mais alguém, eu acho que é... Ah, já, agora tá todo mundo direitinho. Vamos continuar. Como é que vocês vão montar essa tabela dos ângulos notáveis? Primeiro você coloca assim, 30, 45, 60. Coloca seno, cosseno, tangente. Aí, para preencher aqui, ó, a dica é assim, um macetezinho que a gente vê nos cursinhos. Você coloca assim, 1, 2, 3, embaixo, 3, 2, 1. São os numeradores, certo? Aí você coloca 2 para todo mundo no denominador. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e 2 para todo mundo. Aí a raiz quadrada você coloca em cima dos numeradores que são diferentes de 1. Aqui, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. E a tangente? A tangente vai ser o seno dividido pelo cosseno. Seno dividido pelo cosseno, certo? Que vai dar raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 vai ser o seno dividido pelo cosseno. No caso aqui, eles não são iguaizinhos. Então, qualquer termo dividido por ele mesmo é igual a 1, certo? Seno de 60 dividido pelo cosseno de 60, eu tenho a tangente de 60, que é raiz quadrada de 3. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para a gente. Deixa eu ver. Ah, isso aqui são outras relações. Eu acho que vou deixar a próxima aula, que eu quero que vocês trabalhem. Apesar que eu tenho poucas aulas com vocês, mais do que o pessoal de contabilidade. Então, vamos continuar aqui até encerrar o meu tempo mesmo. Relações entre seno, cosseno e tangente. Vamos dar uma relembrada, né? Existem algumas relações fundamentais do seno, cosseno e tangente. Essa aqui, ó. Essa primeira aqui, tá vendo? Acompanha a setinha, tá bem aqui, ó. Ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá? Seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, certo? Com essa relação fundamental, eu consigo achar, por exemplo, se ele der o seno, eu acho o cosseno. Se ele der o cosseno, eu acho o seno. Vamos ver se tem algum exemplo aqui para a gente trabalhar. Então, olha aqui, ó, o seno de alfa e beta são ângulos agudos de um triângulo retângulo. Então, o seno de alfa, ele está falando isso aqui, tá vendo? Alfa e beta. Esse alfa e esse beta são ângulos agudos, porque são menores que 90 graus. Esse aqui é 90, mas a soma dos dois tem que dar 90. Se alfa mais beta somando tem que dar 90, então quer dizer que eles são ângulos agudos, são menores que 90 graus. Então, quer dizer que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então, ó, seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Um é verso do outro, né? Então, a gente pode aplicar essa propriedade também. Vamos ver se tem algum exemplo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Ah, tá aqui um exemplo. Vamos ver. Vamos ver esse aqui, esse exemplo. Observe a situação a seguir. Um fio elétrico será instalado entre um poste, tá? P e uma casa, separados por um lago em terreno plano. Tá aqui o exemplo. Como calcular o comprimento do fio necessário para a instalação? Pela necessidade de solucionar problemas relacionados a triângulos que não são retângulos, porque aqui no caso esse triângulo não é retângulo, hein? Você observa que não é, tá? Não são triângulo retângulo. Pela necessidade de solucionar problemas relacionados a triângulos que não são retângulos, se desenvolveram formas de trabalhar com senos e cossenos de ângulos obtusos maiores que 90 graus, tá? Deixa eu só ver uma coisinha antes. Só tenho certeza. Isso mesmo. Tá, então se você observar esse triângulo aqui, esse ângulo aqui é 49 graus, esse ângulo aqui é 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, se eu somar 49 com 30, some aí para ver quanto é que dá. 49 mais 30. Vamos somar aí, 49. Todo mundo somando aí para me ajudar. 49 mais 30. Dá 79, né? 79 menos 180, porque eu disse para vocês que a soma dos três ângulos tem que dar 180.
49 mais 30 dá 79. Se tem que dar 180, então quer dizer que o ponto P aqui, esse ângulo aqui, é 101 graus. 101 graus. Então, não é um triângulo que retângulo. Porque o triângulo retângulo, um dos ângulos é 90 graus. Então, aqui não é um triângulo retângulo. Como resolver uma questão desse tipo? Como ele disse, um fio elétrico será instalado em um poste. Está aqui o poste, ó. Um ponto P. E uma casa, tá vendo? Separados por um lago. Em um terreno plano. Então, ó, tá aqui o lago, tá vendo o lago, ó? O poste está aqui e a casa está aqui. Tem um lago separando eles. Vamos continuar. Aí ele deu o exemplo seguinte. Esse tipo de problema não dá para resolver como eu resolvo os problemas com triângulo retângulo, usando seno, cosseno, tangente, aquela relação bem simples. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, seno sobre cosseno. Aqui eu vou usar outras fórmulas, tá? Tá aqui, vamos ver. Olha o exemplo. Uma dessas fórmulas é essa aqui, ó. Teorema ou lei dos senos. A lei dos senos, também chamada de teorema dos senos, tem a seguinte definição. Em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais às correspondentes medidas dos senos dos ângulos opostos. Olha o que está dizendo. Em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais, ó. As medidas dos lados é o lado A, lado B, lado C. Tá? São proporcionais às correspondentes medidas, né, dos senos dos ângulos opostos, ou seja, do seno de A, do seno de B e do seno de C. A medida do A está para o seno de A, assim como a medida B está para o seno de B, assim como a medida C está para o seno de C. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. A lei dos senos pode ser utilizada em qualquer triângulo, tá? Qualquer triângulo. No caso de triângulo retângulo, basta considerar que o seno de 90 é quanto? 1. Então, ela serve para usar com qualquer triângulo, seja triângulo retângulo ou não, tá? Só que no caso do triângulo retângulo, o seno de 90 vai ser o quê? 1. Vamos ver se tem aqui. Ah, tá aqui um exemplo. Aquele mesmo, né? Lembra do poste, o lago e a casa? Tá aqui, ó. Agora vamos ver aquele mesmo exemplo. Nós vamos usar essa relação. Vocês viram que essa relação é uma igualdade, ó, uma igualdade de razões, em que eu tenho cada lado está para o seno, tá? Desse ponto aqui do ângulo A, ó. O B está para o seno de B, o C está para o seno de C. Vamos ver. Agora vamos entender como vamos calcular aqui. Olha só o cálculo. Tá aqui o desenho, né? A medida do ponto O até o ponto P, que é o poste, é 22 metros, né? Vamos lá. O esquema ao lado ilustra a situação da medição acima. Determinar a medida dos ângulos, ó, do ângulo OPC. Ele quer o ângulo OPC. Ele quer isso aqui, tá vendo? Ele quer a medida do ângulo OPC. Ele não quer a medida dos lados, essa distância. Ele não quer a distância aqui, ó, do poste para casa, não. Ele quer saber quanto é que vale o ângulo, esse ângulo P aqui, quanto é que vale o ângulo P. Lembra que eu determinei, eu tinha dito para vocês que o ângulo P vale 101, certo? Mas eu sei porque ele deu os dois ângulos aqui, ó. Aí eu somei 30 com 49, dá 79, menos 180, eu tenho 101. Mas só que ele vai demonstrar isso usando a relação. Então, vamos lá, olha, a relação. O que ele fez? O PC, quem é o PC? Olhem para cá, ó. O PC, essa medida aqui, ó. PC, o PC está para o seno, aqui, ó. Observe aqui, ó. PC, que é esse aqui, está para o seno do ângulo oposto a ele. Quem é o ângulo oposto a ele, né? 49? Então, PC, que é esse segmento aqui, está para o ângulo oposto a ele. Quem é? 49. Por isso ficou PC sobre 149. Igual ao outro agora, OP. Esse segmento aqui está do lado oposto a que ângulo? 30, né? Então, OP está para seno de 30. Agora, vamos ver o outro. OC, esse é o segmento aqui, ó. Esse outro segmento está do lado oposto a que ângulo? A esse ângulo aqui, né, ó. Então, OC está para o seno de 101, que eu falei para você. Lembra que eu falei que é 101?
Porque o que eu disse para vocês, olha, tá bem aqui, ó. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ó. O triângulo é esse, o triângulo OPC, o triângulo OPC, ó. O triângulo OPC, a soma dos ângulos dele tem que dar 180 graus. Se eu tenho 49 e tenho 30, eu faço 180 graus, menos 49, mais 30, né, que dá 79, vai dar o meu 101. Lembra que eu disse para vocês? Então, esse ângulo aqui é quanto? 101. Pronto, então vamos colocar aqui. Então, por isso que ficou seno de 101. O PC ele deu. Quanto é que vale a medida PC? Vale quanto, gente? Ó, 22 metros. Então, tira o PC, coloca 22 metros. Certo? Coloca 22 metros, PC. Ah, PC não, perdão. Não é PC não, gente. É OP, perdão, hein? OP. Ele não deu a medida aqui do PC, ele deu a medida do OP. Vou trabalhar com o que eu tenho. Então, vou pegar aqui, ó, OP. OP, que está aqui, ó, OP, tá vendo? OP não está sobre seno de 30? OP está sobre seno de 30. Então, eu pego o OP, que é 22, repito o seno de 30, é igual a esse aqui, ó, que eu quero achar, ó. OC está para o seno de 101. Tá. Seno de 30, você sabe quanto é que é. Quanto é que é o seno de 30? Vamos voltar lá. Seno de 30. Tem que relembrar. Seno de 30. O seno de 30, se você observar, vamos continuar, gente. Então, olhe para cá. Seno de 30, olhando para a tabela. Quanto é que é o seno de 30? Seno de 30 é meio, né? Seno de 30 é meio. Então, vamos voltar lá. Deixa eu voltar com vocês. Seno de 30. Pô, eu tenho 10 minutos, já vai finalizar. Deixa eu terminar só esse exemplo aqui. Seno de 30. Tá aqui. Né, ó. Aí você faz o seguinte, ó. Fica assim. 22 sobre seno de 30, OC sobre seno de 101. Seno de 101. Então, vamos fazer o seguinte. Esse seno de 30 eu coloco meio. Então, meio eu vou multiplicar OC, né, ó. Meio eu multiplico OC. Só que ao invés de colocar OC aqui vezes meio, já colocou o meio o quê? Dividindo, porque o OC não vai multiplicar o meio, ó. Vai ficar assim, ó, OC vezes seno de 30, que é meio. Aí eu vou multiplicar, mas depois ele não vai passar dividindo? Então, por isso que ele colocou aqui embaixo, dividindo. Aí eu faço aqui, ó, seno de 101, que você vai olhar na tabela, né? Na tabela, o seno de 101 é igual ao seno de 79 graus, que é aproximadamente 0,98. Então, vou fazer assim, ó. Seno de 101, 0,98, vezes o 22, ó. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vai dar 22 vezes 0,98, é só você multiplicar, né? Você faz assim, ó. 22 vezes 0,98, certo? 22 vezes 0,98. Vai dar 21,56. Dividido por meio, nós vamos ter o 43,12, ou seja, 43,1 é o nosso OC, certo? Eu achei o OC, então quer dizer que essa medida aqui, tá vendo, ó? OC. A medida que esse segmento de reto daqui, ó, do ponto O até a casa, é 43,1 metro. Aí eu faço a mesma coisa com PC. Eu coloco PC sobre seno de 49 é igual a 22 vezes seno de 30. Eu pego sempre esse aqui, porque esse aqui eu tenho os dois valores. Eu tenho 22 e tenho o seno de 30 que é meio, ou seja, 0,5. Aí eu faço a mesma coisa. O seno de 30 vai multiplicar o PC, que depois vai passar dividindo. Por isso que ele está aqui embaixo. Aí eu faço o seno de 49 vezes 22. Seno de 49 é 0,75. Tem que ser dado esses valores para vocês, tá? Não se preocupa que não vai cair do céu, não. Se eu pedir, eu vou ter que dar as informações. Então, fica 22 vezes 0,75. Dividido por 0,5. Vai dar o meu PC, o ponto aqui do ponto P
até o ponto C, esse segmento de reta aqui, ó, vai ser 33 metros. Aí diz, portanto, OPC, que é o ângulo, primeiro ângulo, OPC, o ângulo, é 101. OC, que é essa medida daqui para cá, ó, essa distância, é 43,1. E o fio, que vai ser desse ponto aqui, ó, do poste até a casa, é o PC, que é 33 metros aproximadamente. A lei dos senos é geralmente usada quando são conhecidos dois ângulos internos e a medida do cateto oposto a um desses ângulos. Então, olha só, quando é que eu uso essa lei, né, dos senos? A lei dos senos é geralmente usada quando? Quando são conhecidos dois ângulos. Está aqui, dois ângulos, 49 e 30. Tem que ter dois ângulos internos. E a medida do cateto oposto a um desses ângulos. Daí eu tenho que ter, ó, dois ângulos internos, pelo menos, e a medida de um dos catetos aqui, ó, de um deles, de um dos lados. Eu tenho que ter a medida de um dos lados oposta a um dos ângulos. No caso aqui, ó, 22 é oposto a quem? A 30. Porque senão eu não vou ter a razão que representa a proporcionalidade para me achar o valor desconhecido. Eu vou parar, gente, por enquanto aqui, tá? Nós vamos parar nossa aula hoje, que o próximo assunto, deixa eu ver, o teorema da lei do cosseno. Não, basta, vamos até a lei do seno mesmo. Vamos parar aqui no slide 26, com calma, tá? Aí eu vou enviar para vocês um exercício que vocês deverão fazer para a gente corrigir na próxima aula. Tudo bem, gente? Tudo bem, Daniel, Edilane, Emiliano, Érica? Certo? Marta? Tudo bem. Tá, então olha só. Tudo bem, senhor. Por hoje a gente para aqui, que é Tudo bem. muita informação para a cabeça de vocês, não é mesmo? Já bagunçou aqui geral. Professora, eu vou ter que Rever verificar tudo. essa Já tô aula mil confusa já. vezes. Ei, não Eu precisa tô se voando preocupar. Preste bem atenção, é muita informação, eu sei. Por isso que nós vamos parar aqui. Aí eu vou pegar, gravar as duas aulas e enviar para vocês. Daqui a pouco, as duas aulas que eu dei hoje para vocês, a primeira parte e a segunda, eu vou gravar bonitinho, vou colocar lá no grupo junto com o exercício. Vou colocar no grupo e vou colocar lá no Siscontente. Aí vocês podem assistir essa mesma aula que eu acabei de explicar ao vivo para vocês várias vezes para poder entender melhor. Tudo bem? Não Várias fiquem, vezes mesmo. não fiquem preocupados, assistam Professora, quantas eu tô vezes quiserem. desesperada. Não fique desesperado, você vai conseguir, vocês vão. Aliás, vocês vão conseguir entender o assunto, todos vocês vão conseguir entender e vão passar, se Deus quiser. Então, tenha uma boa noite, saúde e paz para todo mundo, certo? É. Não fique triste, nós vamos treinar. Então, até a próxima aula, tá, gente? Quinta-feira que vem, não faltem, por favor.